pessoal, meu nome é Wender, eu moro em Portugal já há 7 anos e eu resolvi criar esse canal para passar a minha experiência, sabe? Passar tudo que eu passei aqui, de difícil, de fácil, ensinar. O intuito desse canal é ajudar vocês a empreender, porque já são 7 anos morando aqui em Portugal. Eu cheguei em 2018 aqui, na altura não era tão forte as redes sociais, o YouTube principalmente, e por sua conta a gente enfrentou muita batalha, muita dificuldade, portanto eu cheguei casado. Mas infelizmente eu e minha esposa se separou, e durante esses 7 anos o que eu fiz? Durante esses 7 anos eu fui pra lá e pra cá, já experimentei Bélgica, já experimentei país. E por fim, acaba que eu voltei para Portugal. Então é por isso que eu quero ensinar para vocês e mostrar para vocês um pouco da minha história, que talvez a minha história, não é que vocês vão viver a minha história, não. Cada um tem sua história, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu descobrimento. Por isso, só que tem uma frase que eu ouvi, que é o seguinte: quando uma pessoa, seja de carro, de moto, de bicicleta, passa por um buraco, ela vai e olha para a pessoa que está atrás e diz: olha, tem um buraco lá na frente. Ou seja, avisa para a pessoa para não cair naquele buraco que a pessoa caiu. É basicamente isso. Não sei se você entendeu. Então eu espero que vocês gostem e compartilhem esse vídeo com as pessoas que você sabe que vai vir para Portugal. De início, esse vídeo vai ser só um pouco contando a minha história, contando o que aconteceu comigo. Eu sou pintor de casa. Eu já era pintor no Brasil, né? E aqui eu me tornei plaquista, que é montador de drywall. Aprendi a fazer piso flutuante, montagem de piso flutuante. E aprendi a fazer diversas coisas, né? E aprendi também a empreender aqui em Portugal. Porque o processo empreender, quando você aprende num lugar, ele é usado para qualquer outro lugar. E agora eu quero falar de superação. Superação porque quando você está aí do outro lado, no Brasil, ou seja, no país que você estiver, você está vendo vídeo, você está vendo tudo muito lindo, brasileiro que mostra carro, que mostra casa, que mostra compra, o poder de compra que é muito grande, o poder do recomeço aqui em Portugal é muito grande. Porque você não precisa ter rios de dinheiro, você não precisa ganhar tanto dinheiro para comprar uma boa comida, para comer bem, para comer uma coisa que você nunca comeu, uma coisa que você regrava onde você estava. E aqui você pode. Aqui tem as diversidades, porque quando você chega, muitas das pessoas, eu acho que posso estar certo ou errado, mais de 70% das pessoas que chegam, seja casal ou solteiro, é obrigado a arrumar um quarto, mas esse é o começo para toda a gente, isso é normal, isso é o processo. E tudo faz parte do processo. A vitória, ela tá em enfrentar e superar o sucesso, o processo, que vai virar o sucesso. Gente, para vocês que estão vindo para Portugal, ou até mesmo você que mora no Portugal e está passando por uma situação muito difícil, gente, o processo é obrigatório. Porque se você está passando um processo de dor, um processo de sofrimento, um processo de adaptação, porque a cultura é muito diferente, e se você desistir e falar, eu vou voltar para trás, cara, você vai voltar do zero. E isso não é certo. Eu, quando que eu vim aqui para Portugal, passei muita coisa difícil. E me veio uma visão, me veio uma coisa na minha mente, porque eu sempre confiei fortemente em Deus, que funciona assim: Jesus, quando que ele foi para a cruz, ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, talvez o mundo não seria o que é hoje em dia, talvez nós não teríamos a salvação. E Jesus, ele venceu, porque ele aceitou. Portanto, ele mesmo disse, como humano, para Deus, e antes de ser crucificado, tire de mim esse fardo, mas seja feita a tua vontade. E eu peguei isso pra mim. Eu pus isso na minha cabeça. Cara, se eu voltar pra trás, eu não vou ser um vencedor. Eu ouvi uma frase, antes de eu vir, que era imigrante de sucesso. Você é um imigrante de sucesso ou um imigrante perdedor? Com essa frase
você é um imigrante de sucesso, imigrante ou um imigrante perdedor, eu coloquei isso na minha cabeça. E eu não vou mentir pra vocês, gente. Foi um processo muito doloroso, muito complicado até hoje. Por quê? Porque é o amadurecimento. Quando você pensa em sair do seu país e ir pra outro, você tá saindo da sua zona de conforto. Gente, é igual eu disse, esse vídeo é uma apresentação, te contando o que aconteceu comigo e pronto, quase que é uma evangelização. Mas por quê? Porque eu creio que sem Deus a sua caminhada vai ser muito árdua. Sem Deus a sua caminhada vai ser muito difícil. Por quê? Quando você sai da sua zona de conforto, perto de seus parentes, perto de seus amigos, você vai para outro país, um país que se fala que tem xenofobia, no começo você não tem documento, e você não tem empréstimo, você não tem um cartão, você tem que fazer tudo à vista, tudo à vista. E, gente, eu pirei muitas vezes, eu perdi muita coisa, eu perdi dinheiro, eu perdi evolução, porque eu fui trilhando caminhos quando eu cheguei aqui em Portugal, nos quais não era bom pra mim, não era. Mas eu fui indo, Portugal tá errado, Portugal é ruim. E eu fui pra Bélgica, não deu certo, chegamos a passar fome. Pela graça de Deus a gente não passou, não dormiu na rua. Nessa altura eu era casado. Fomos pra França já. Eu comecei a ter síndrome do medo, comecei a ter pânico. Porque muito medo. Gente, quando que eu vim pra França, pra Portugal, eu tive um amadurecimento muito forte mesmo. Porque no Brasil era muito fácil, era muito tranquilo. Você tem irmão, você tem pai, você tem mãe, você tem avó, você tem amigos. Você tem um mercadinho do lado no qual você faz uma compra a prazo. Você tem uma mordomia. Aqui você não pode, você não tem direito de ter mordomia. E durante o caminho que eu fiquei sem Deus, que eu saí da presença de Deus, eu errei demais, eu perdi muita coisa, eu frustrei muito a minha cabeça, eu frustrei muito os amigos, eu frustrei minha ex-mulher, eu frustrei muita gente. Por quê? Porque quando você está na presença de Deus, Deus te dá humildade, Deus te dá paciência, Deus te dá visão. Porque hoje em dia, toda a gente diz pra você que assim, eu tenho Deus. Mas observa uma coisa, o cara que adultera, a mulher que adultera, o cara que mata, que rouba, todos dizem que tem Deus. Mas hoje em dia eu penso que Deus é intimidade, é você ter intimidade, você orar, você falar com Ele no seu secreto e deixar Ele te caminhar. Por que o Anderson está entrando nesse assunto? Porque é a única hipótese. Eu moro aqui já há 7 anos, gente. Eu vi muito casamento acabar, igual o meu. Você quer isso? Você que é casado, você, meu querido, minha querida, que são casados. Vocês querem isso? Porque eu acho que não, porque você está saindo do seu país, um exemplo, casado. Você é esposa, você é o marido com seus filhos, talvez sem filhos, começando a vida agora. Você quer uma vida melhor para dar para sua esposa, para dar para seu esposo, para dar para seus filhos. E quando você trilha esse caminho e você não tem uma consciência forte, você vai cair num buraco muito fácil, de forma muito fácil. E tipo assim, gente, a intenção de fazer esse canal é para ajudar vocês a empreender e pronto, mostrar para vocês os buracos que eu caí. Talvez isso vai te ajudar. Semana passada eu tive no encontro aqui da igreja, e no fim desse encontro eu tava conversando com um rapaz. Essa conversa doeu muito meu coração e eu olhei e fiquei pensando, olha, isso é forte, escuta isso. E eu fiquei pensando, eu cheguei na minha casa e fui orar e conversar com Deus e pensando, Deus, será que vale a pena? Olha o que aconteceu. Eu conversando com esse rapaz está com 6 meses, parece que ele tá aqui em Portugal. Gastou muito dinheiro para trazer a esposa, para trazer os filhos. Casamento de 16 anos. 16 anos, pessoal. E ele falando, ele já tá bem, já superou aquilo. E ele dizendo que a esposa dele não aguentou, porque no Brasil ela não trabalhava. E gente, quando você chega aqui para trabalhar, principalmente para mulher, é muito complicado, é muito difícil. A cultura
Gente, as portuguesas, elas não escolhem serviço, elas fazem trabalho de homem. Entendeu? Por quê? Porque é uma cultura diferente, não tem nada a ver com o país que você tá. Entendeu? Então o choque de realidade é muito grande. É onde que muita coisa acaba. Aí eu fiquei e vim pra casa pensando, poxa Senhor, será que vale a pena você sair do seu país e ir para outro país desconhecido e acabar o casamento? Porque eu tenho certeza absoluta que você que tá aí do outro lado me vendo agora, você que é casado, você que é solteiro, que você não tá vindo aqui pra perder coisas, porque o que você já tá perdendo. Você já tá deixando no Brasil seus parentes, seus amigos, a sua cultura. E muitas das vezes a sua dignidade, porque quando você chega aqui, nossa, você passa tanta coisa complicada, que você já perdeu coisas, então você não quer chegar aqui e perder mais coisas. Eu tô tocando nesse assunto porque que é pra você que tá vindo, você se preparar espiritualmente, você se preparar mentalmente, principalmente você que é casado. Gente, aqui tá muito quente, aqui no verão, aqui no Algarve, no Portugal é muito quente. E agora eu vou te falar os primeiros passos para você ter sucesso no Portugal. Seja onde você for, Porto, Lisboa, Algarve. O primeiro passo para você ter sucesso é você vir espiritualmente forte, com a mente forte, sabendo já que vai enfrentar crises. Aqui em Portugal tem várias igrejas. Se você não é igreja, se você não é de ir na igreja, cara, faz o teste, entendeu? Faz o teste. Vai lá, fala, não, eu vi que a cara lá no YouTube falou, eu vou lá. Vou só fazer o teste. Quando chegar aqui, vai pra igreja, porque as igrejas ajudam, eles têm grupos de WhatsApp, inclusive, uma da igreja que eu frequento tem grupo de WhatsApp de empreendedor, tem curso para empreendedorismo, entendeu? Por quê? Porque esse é o segredo do sucesso, você saber como começar, entendeu? O buraco que eu caí, eu quero mostrar ele aqui, porque eu não quero que você caia. O que é que acontece? Você vai criar um network a partir disso, você conhecer pessoas, além de você buscar a presença de Deus, que é o mais importante, porque isso vai santificar a sua casa, vai santificar os seus caminhos, para você saber o caminho correto a trilhar. E a primeira coisa, procura uma igreja. Nessa igreja você vai criar um network com pessoas, aonde você vai começar conhecendo. Por quê? O primeiro passo para você se dar bem em um país é você conhecer muita gente. Quanto mais gente você conhecer, melhor. Por quê? Tudo bem que você não vai chegar aqui e já vai empreender. Não. Porque em Portugal, um exemplo, áreas fáceis de empreender é o quê? Construção civil. Pintor, eletricista, pedreiro, encanador, plaquista, que é o montador de drywall, cabeleireiro. Por quê? Talvez tenha mais que eu tenha esquecido aqui. Mas essas 7 profissões são profissões que você vai gastar muito pouco dinheiro. Para você ter uma noção, você chegar aqui e comprar um carro simples só para você começar, cara, você vai gastar 1.000 euros. 1.000 e tal euros, um carro bom e tal. Ferramenta é muito barato. Você pode começar o seu negócio aqui de casa em casa. Eu conheço muito brasileiro que vai cortar na casa, cortar o cabelo, fazer a barba na casa da pessoa. Cabeleireira que vai pintar, vai cortar as pontas do cabelo, vai na casa da pessoa no começo, entendeu? Essas profissões da construção civil são profissões que você gasta pouco para você começar, porque as ferramentas são muito baratas. Aí, mas tipo assim, vamos supor assim, não, ainda mais eu não vou conseguir empreender porque eu sou um ajudante. Eu nunca trabalhei nisso. Eu trabalhava aqui no escritório, eu trabalhava aqui no supermercado, tal coisa e tal. Isso é normal. Conheço muita gente aqui. Porque hoje em dia, eu vejo que nesses países da Europa inteira, a mão de obra, ela tá muito escassa mesmo. Como esse canal é um canal para ensinar você a empreender,
Portugal, mas eu sei que talvez no começo você não vai conseguir, isso é normal. Como esse canal, o intuito dele é mostrar tanta minha experiência que eu tive, te ajudar a empreender em Portugal, mas talvez no começo não vai ser fácil, porque dependendo da sua situação financeira, você não vai conseguir. Ótimo, perfeito. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo desse jeito. Porque é o seguinte, no começo você pode chegar, você vai trabalhar num restaurante, num café, você homem vai trabalhar na construção civil, vai trabalhar em fábrica, igual muita gente faz. Por quê? Cara, você já tá empreendendo. Ah, não, eu sou funcionário. Não, cara. Sim, você é funcionário, com certeza, isso é fato. Porém, você está chegando num país novo, no qual você não conhece a cultura, no qual você não conhece nada. A vantagem que você tem, o documento é fácil, dependendo da situação que você está vendo, o documento é fácil de se adquirir, pelo menos os primeiros, os principais, para você começar já a trabalhar para uma empresa com contrato. E o seu dinheiro é pouco, você vai ali. Esse tempo que você está trabalhando com a empresa como empregado, é o tempo do qual você vai segurar a sua despesa, né? Você vai encontrar, talvez você está vindo para um quarto, você vai ter um tempo para um fôlego financeiro para você alugar um estúdio, alugar um apartamento, ok? Você vai estar conhecendo as pessoas ali no seu trabalho. No seu fim de tarde, no seu final de semana é onde você vai sair, você vai começar a conhecer as pessoas. Isso, querendo ou não, você é funcionário? Sim, você é funcionário. Mas esse é o tempo que você está tendo para aprender a cultura do país, para aprender o que você vai fazer, como você vai empreender, como você vai começar. Tá entendendo? Porque funciona assim, é fácil. Hoje em dia, empreender em Portugal é a mesma coisa que empreender no Brasil. Instagram, Facebook, TikTok, cartãozinho, boca a boca é um dos melhores. Isso em qualquer país, boca a boca é um dos melhores. Você vai levar cartãozinho em imobiliária, construção, onde tem pedreiro, loja de tinta, loja de material de construção. Para cabeleireira, para barbeiro é a mesma coisa. Esse vai ser o seu começo. Por quê? Até você chegar no patamar que você precisa. Um cabeleireiro, um barbeiro, uma cabeleireira, um barbeiro particularmente, ele sempre consegue pegar cadeira, porque aqui tem muito forte o ramo da barbearia. Aqui no Portugal, o cabeleireiro também, a estética em si, tanto feminina quanto masculina, é muito forte. E você arruma um patrão aqui, outro patrão ali. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei aqui em 2018, eu era somente pintor. Somente pintor. A minha ex-mulher, ela foi trabalhar. Minha ex-mulher nunca trabalhou com limpeza. Ela era chefe de cozinha no Brasil. Pronto, a gente tá separado, só que eu tô tocando no assunto só pra mostrar o que foi se passando durante o tempo. Ela foi trabalhar de limpeza, ela ganhava 700 e poucos euros, ela trabalhava de segunda a sábado. E eu fui trabalhar nessa empresa com ela, e eu fiquei de olho em empresa que estava precisando. Certo dia apareceu uma empresa que estava precisando, um português, e o que esse português fez? Ele me contratou e me pagava 25 euros por dia, gente. Gente, eu ganhava 25 euros por dia. Gente, muito pouco dinheiro. A minha ex-mulher, ela ganhava 700 euros por mês. É muito pouco dinheiro, ele trabalhava muito. Mas ali eu pensei, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não saí do Brasil pra isso. O que eu fiz? Eu era só pintor e ele falou pra mim, você quer aprender mais profissão? Quero. E eu comecei a aprender o drywall, que é o pladur. Fazer muro falso, teto falso. E ele me soltava nas obras, eu tinha que estar correndo atrás de YouTube, gente. Eu corria atrás de YouTube pra saber porque o cara era louco. E ele me colocava em obra na qual tinha que ser profissional que tinha que estar ali. Portanto, as minhas primeiras obras de pladur ficaram, nossa, super tortas. Mas aquilo ali era o aprendizado que eu estava tendo. Eu estava ganhando para isso. Eu não acomodei. Vou ficar só na pintura, 25 euros por dia, tá bom. Não. Eu tinha visão lá no futuro. Eu preciso melhorar, eu preciso ganhar mais. Porque quando você chega aqui em Portugal e vai trabalhar para os outros, você tem uma visão daquele salário. Mas quando que passa o tempo do processo, no qual você aprende o que precisa, no qual você adquire as coisas que você precisa para deixar você em situação confortável,
você vai começar a abrir sua mente para outro lado. Você vai começar a pesquisar site que encontra cliente, você vai começar a procurar cliente, você vai começar a ver que você tem outras possibilidades, você consegue ganhar mais, você é capaz de ganhar mais. E eu tenho certeza absoluta que você que está aí, você já é um vencedor só de estar pensando em sair do seu país, da sua zona de conforto e tentar viver em outro país. E você que mora aqui, também, você também já é um vencedor. Só que tudo é a questão do processo. Então pronto, agora o que eu vou fazer? Vou contar pra vocês qual foi a minha superação, que foi igual eu te disse, lá em 2018, minha ex-mulher trabalhava e ganhava 700 euros por mês, eu ganhava 25 por dia. O que foi acontecendo? Eu fui aprendendo, a gente morava no quarto, a gente morou por mais ou menos 2 a 3 meses no quarto. Logo, depois de 2 ou 3 meses, eu não lembro corretamente, a gente conseguiu um apartamento que era na altura do T2, nossa, o T2 maravilhoso. Foi bênção de Deus, foi mesmo bênção de Deus. E por que eu peço pra vocês, sempre que eu pedi no começo aqui buscar Deus, por quê? Deus me deu esse apartamento de sonho, sem mentira nenhuma, gente. A gente estava no apartamento, no quarto que a gente morava, não era muito legal, que a gente se sentia desconfortável e a gente, né, só ficava ali naquele quarto, depois do trabalho. E certo dia eu sonhei, tive um sonho, e mas mesmo nem andou, levei ela num lugar, nossa, eu sonhei que eu tinha alugado uma casa aqui. Mas pronto, foi um sonho normal, toda a gente sonha, isso é normal. 15 dias depois a gente estava no mesmo apartamento. É por isso que eu te falo que você tá na direção de Deus, é maravilhoso. Você tá na direção de Deus, é extraordinário. E com 3 meses a gente já comprou um carrinho, que comprou o Fiat Punto. É um carro antiguinho, um carro não novo, um carro velho, porém ele supria a nossa necessidade. Porém nós éramos felizes naquele carro, porque ele levava a gente para baixo e para cima. O problema que ele deu no futuro foi bateria. A gente pagou, se eu não me engano, foi na altura 700 euros esse carro. A gente imobiliou a casa, comprou móveis bons, televisão de 50 e poucos polegadas, coisa que no Brasil a gente nunca pensava em ter. Pronto, a gente começou a fazer nossa vidinha. Onde que eu quero chegar com isso? Às vezes quando você chegar aqui, você vai enfrentar turbulência, dificuldades, salário baixo. Talvez você vai ganhar salário baixo. Você solteiro, você casado, você casal, vocês vão ter salário baixo. Porém, vocês vão conseguir sobreviver. Aquele salário vai suprir vocês. O que eu quero dizer é que hoje em dia eu vejo muita gente reclamar que Portugal não dá dinheiro. Mas hoje em dia eu também era assim. Hoje em dia, depois desses anos tudo, eu enxerguei, eu abri minha visão de que a mesma murmuração que eu vivia lá no Brasil, eu comecei a adquirir ela aqui também. Porque é habitual da gente reclamar, fechar a visão da gente, falar, não dá, enquanto que tem gente no mesmo lugar que tá ficando rico. Por quê? Porque aquela pessoa tá com a visão aberta, aquela pessoa não tá colocando as dificuldades, que é normal, as dificuldades a gente sempre vai passar. Então, assim como vários brasileiros que vêm aqui, têm histórias lindas de superação, eu também tive. Mas também eu tive muita perca, muita frustração. E pronto, milhares de brasileiros têm histórias de superação aqui que pode servir para te inspirar na sua imigração, servir para te dar força, você que já está morando aqui, tanto pode ser até português, gente, não é só brasileiro não, porque eu vejo muitos portugueses aqui que às vezes, nossa, coitado, tá desesperado, porque a vida não corre como a gente pensa, infelizmente não. Mas se a gente tem que ter esperança em alguém, em alguma coisa, entendeu? Eu coloquei a minha esperança em Deus, e meu sucesso foi certo, entendeu? E foi isso, eu ganhava mais de 1.200 por mês, mas naquela aldeia minha ex-mulher 700. Mas o incrível de tudo, que hoje eu parar para olhar lá atrás, aquilo supria. A gente tinha um carrinho, que a gente era feliz com ele, a gente tinha uma casa, só que aí a gente começou a trilhar caminhos nos quais não era pra gente trilhar, e a gente perdeu muita coisa, inclusive até a separação
foi fruto de falta de sabedoria, falta de conhecimento e falta de várias outras coisas. Erro meu também. Eu vou para Portugal pegar documento, depois eu vou para Bélgica, vou para França. A gente foi para Bélgica, só que na Bélgica, na altura, em 2019, era muito difícil, muito difícil. Na Bélgica é um dos países mais difíceis de se trabalhar, de se viver sem documento. Passamos 30 dias de sufoco. Quem sabe daqui a uns tempos eu conto isso aqui no canal pra vocês. Nossa, passamos muito sufoco, ficamos sem dinheiro. O único dinheiro que a gente tinha pra voltar pro Portugal era o dinheiro da passagem. Não tinha dinheiro nem pra comer. Ficamos 2 dias sem comer. Isso foi resultado de quê, gente? Isso foi resultado de falta de visão. Porque vocês lembram lá atrás que eu contei pra vocês que a gente tava com um carrinho velho, mas era feliz, tinha um apartamento de 2 quartos na altura, isso era 2018, passando por 2019, isso era 450 euros, gente. Nós estávamos confortáveis, nós estávamos muito confortáveis, nós dois, pega firme na presença de Deus, se nós dois, entendeu, pega firme na direção correta, nossa, eu não daria um ano para nós dois, 1 ano, 2 anos, para nós falar assim, nossa, nós estamos maravilhosamente bem. Mas não. Aventureiro, erro aqui, erro ali, vamos tentar, porque fulano falou. Uma coisa eu te falo, nunca vá porque fulano, ciclano falou. Confirma com Deus, pede para Deus, entendeu? Porque é ilusão das pessoas falar que França, Bélgica, ganha mais dinheiro do que Portugal. Tem vários brasileiros, sim, muito controlados lá na França, muito controlados lá na Bélgica. Assim como tem muitos aqui em Portugal. Mas, gente, são histórias. Porque se você olhar, fulano mora na França, manda carrão, dinheirão, muito dinheiro, muita coisa, conquistou muita coisa. Mas você parou pra pensar na história dele lá atrás, a pessoa... Eu não conheço ninguém que mora na França que é controlado e que tem menos de 12 anos. Os que é controlado, tudo tem mais de 10 anos, gente. Então você já parou para somar 10 anos na sua vida, 5 anos na sua vida só sofrendo, enquanto eu estava lá com menos de 6 meses, a gente já estava com uma vida muito confortável e a gente começou a errar. Não estava bom pra gente, entendeu? Não estava bom pra gente, a gente só fez merda. Portanto, saímos do conforto, fomos para Bélgica 30 dias, passamos até fome, 2 dias sem comer. Beleza, voltamos para Portugal mais uma vez, olha só, escuta, gente, isso é forte. Em Portugal teve portugueses que nos acolheu de novo, nos ajudou e nós começou a subir de vida de novo. Aí depois fala, Portugal não presta, Portugal não ganha dinheiro. Começamos a subir de vida de novo. Só que dessa vez eu voltei para Porto, que eu morava no Algarve. E quando foi em Porto, que eu tava em Porto, meu ex-patrão do Algarve ligou, Wendel, eu tô precisando de ti, não sei o que lá, não sei o que. E eu falei assim, eu volto, mas na empreitada, a metro. Sim, pode vir. E eu já falei. Só que é o seguinte, o meu ajudante vai ser minha esposa, que minha esposa queria trabalhar comigo. Pode ser, não importa como. Desde que você faça o serviço, pronto. E pronto, nós voltou. Gente, nós começou a subir de novo. E por falta de experiência, esse patrão, nossa, ele abusou demais de nós. Nós tínhamos 3, 4, 5 vivendas que só eu e minha esposa, ex-esposa, virou pintora profissional. E ela e eu, por fim o cara pagava só 250 euros pros dois. E teve um dia que a gente foi para pensar, gente, não ainda ganha dinheiro não, tá errado esse trem. Aí quando nós foi abrir nossa visão, que nossa, ele tá mesmo passando a perna. Só que, aquilo que também foi aprendizado. E esse cara era muito inteligente, ele é um português, que ele tem uma empresa grande, hoje em dia imobiliária e tal. Ele era muito inteligente na forma de lidar com as pessoas e tinha vários funcionários, então aquilo ali... Ele foi mala, esperto com a gente ganhou pouco dinheiro com ele, sendo empreiteiros. Ganhou, mas nós ganhamos experiência. E veio a pandemia, nós resolvemos ir pra... Aí o que acontece? Nós saímos dele e começou a pegar serviço. Eu peguei um outro empreiteiro, peguei outro empreiteiro. E nós tava pegando muito trabalho. Pra vocês terem noção, gente, teve uma altura que nós tava com 12 apartamentos pra fazer estuque projetado, fazer pintura e fazer pilador nos muros. Só que me veio a pandemia. Entendeu? Aí foi quando que a gente pensou em ir pra França. Só que na França eu só tive perca. Eu nunca tive ganho na França. Só tive perca. Foi aonde que aí acabou tudo, aí o casamento também acabou. Eu resolvi voltar para Portugal. E mais uma vez eu subi em Portugal.
É interessante, né? É muito forte isso, porque mais uma vez eu subi em Portugal. Talvez a gente pode falar que não, a sua história é em Portugal. A minha é na França, na Bélgica, em Londres, nos Estados Unidos. Tem muito disso também, entendeu? Mas é uma coisa de se consultar com Deus, de pedir, não os outros falar, pedir mesmo que Deus mostre o caminho correto. E qual que é o conselho que eu dou para quem pensa que está morando aqui e pensa em ir para a França, para a Bélgica? Não acho legal. Por quê? São países que te limitam muito. Por quê? Você não fala a língua. Título de residência não vale na França, não vale na Bélgica, não vale em nenhum outro país da Europa, além de Portugal, é somente para Portugal. Você não vai ter uma conta bancária física, só online, entendeu? Você vai trabalhar para brasileiro, no qual vai explorar você, isso é fato. Custo de vida muito caro mesmo. Porque para lá o custo de vida é muito caro. Aqui em Portugal eu almoço ali a 6 euros, nossa, uma comida maravilhosa. Na França, nossa, era super caro. Então, às vezes a gente procura lugares que limitam a vida da gente. E isso não é certo. Porque você precisa de liberdade para expandir seus horizontes, abrir sua visão, né? Tanto para continuar trabalhando como funcionário, mas como para empreender. Mas ali, no começo, você vai estar na zona de conforto, numa empresa, numa fábrica, num café, num restaurante, não importa onde. Você vai estar na zona de conforto, mas vai chegar uma hora que você vai abrir sua visão e vai falar assim, opa, não, agora eu vou, estou estabilizado, estou confortável, agora eu vou empreender, agora eu vou correr atrás para ter uma vidinha melhor, porque eu preciso passar de nível, né? Esse era o nível que eu estava. O próximo nível é o quê? É comprar uma casa, é comprar um carro melhor, entendeu? Então, eu não aconselho ninguém a querer ir para um lugar onde vai te limitar. Porque a limitação é uma coisa que bloqueia a pessoa, na qual a pessoa vai ficar prisioneira daquela situação. Porque, um exemplo, aqui em Portugal, se você gere a sua vida financeira, por mais que o seu salário seja baixo, seja você casal, seja você solteiro, se você gere bem, se você guarda qualquer coisa, não estou falando muita coisa, qualquer coisa, se você trabalha bem no banco, se você é honesto, logo você vai financiar carro, você vai financiar casa. E eu não aprendi com gente que não tem dinheiro, não, aprendi com rico, com pessoas ricas, pessoas que têm muito patrimônio, entendeu? Eu conheço pessoas que têm 12, 13 casas, aí você pensa, nossa, que tanto de dinheiro, mas não é financiado. Porque na Europa tem uma modalidade de crédito na qual você pode financiar a casa. 1, 2, 3, 4, 5. Para aquilo ali virar um negócio para você. Tá entendendo? Aquilo vira um negócio para você. E eu conheci muita gente assim. Porque você vai ali, o empreendedorismo é isso. Você vai ali, você financia um lote, você coloca um punhado de casinha, pouco a pouco. Entendeu? Agora, gente, é onde que entra o outro aprendizado. Aprendizado que antes da minha separação eu tive com a minha ex-mulher. Que teve uma altura que nós dois enxergou que a culpa não era do país, a culpa era nossa. Nós não sabíamos administrar o dinheiro. Nós era muito iludido e gastava muito e estava vendo só derrota. E quando que você vê só derrota, você que é casal, o marido pende para um lado, a esposa pende para outro. Esse vídeo, gente, é um vídeo no qual o buraco que eu caí, eu quero que vocês levem como aprendizado para vocês não caírem. Eu não tenho desejo no meu coração que os casamentos acabem. Eu não tenho desejo no meu coração que um sonho de vários anos acabe. Então é por isso que eu estou falando isso para vocês. Aprenda a gerir o seu dinheiro de forma correta, de forma certa. Aprenda a guardar um pouco de dinheiro. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que é muito forte. O tempo passa de qualquer maneira. Se você poupa esse mês, o tempo vai passar. Se você gasta tudo esse mês o dinheiro, o tempo vai passar. Não muda
não muda nada. A questão do tempo só muda como você planta. Cara, você vai colher lá na frente o que você planta hoje. Entendeu? Quando você tá morando em outro país, ou mesmo no Brasil, você que é português também que mora aqui, você que é brasileiro que mora aqui em Portugal, você que é brasileiro que mora aí no Brasil, e pronto, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Se você poupar o seu dinheiro, você vai conseguir ainda dar uma voltinha. Você solteiro, você casal, você vai conseguir dar uma volta, não precisa gastar. Vai andar, vai esparecer a cabeça. Aqui no Portugal, que a gente tem liberdade de várias praias, praia não paga para entrar, shopping não paga para olhar. Mas a gente tem que saber saciar o nosso desejo sem gastar o nosso dinheiro, entendeu? Por quê? Porque o tempo vai passar. O tempo vai passar na mesma. Esse mês, vamos pôr um exemplo aqui, eu daqui 1 ano vai passar. Se eu conter os meus desejos, em questão de gastar dinheiro, o tempo vai passar. Se eu gastei todo o meu dinheiro e não deixei nenhuma reserva, o tempo vai passar. Não muda nada. Só que quando chegar lá na frente, se eu não guardei nada, se eu não soube gerir de forma correta, de forma sábia, eu vou enfrentar muitos problemas, que eu vou começar a olhar para a vida do próximo que prosperou. É a cena que eu falei. Você vai para a Bélgica, vai para a França, porque você viu brasileiros que tá lá, que é patrão, tem vários funcionários, tem carro, tem dinheiro, tá controlado. Mas e aí? E o tempo dele? O tempo que ele passou, o tempo que ele sofreu? Então é por isso que muito brasileiro que vem para a França cai. Eu já vi que vem para Portugal, eu sempre tô falando em França, gente, desculpa. Que vem para Portugal cai. Não tem nada. Por quê? Se você tá saindo aí do Brasil por questão financeira, a primeira coisa que você tem que parar pra pensar, gente, será que eu sou uma pessoa de gastar? Você que é casal, senta você e sua esposa. Meu bem, meu amor, vamos sentar aqui, vamos fazer. Será que nós é gastador? Porque o tempo, gente, ele passa na mesma. Só que o tempo que vai passar para a pessoa que não guarda, a pessoa que não guarda lá na frente, ela vai colher. A pessoa que guarda vai colher. Só que a que não guarda vai colher coisas ruins, porque isso vai entrar no casamento. Vai começar a ficar chato, vai dar separação. O cara que é solteiro vai dar frustração, a pessoa vai chegar e vai falar assim, cara, eu não tenho nada aqui, eu sou solteiro. É normal, porque, gente, o dinheiro é uma coisa que vai embora de uma forma tão extraordinária que, poxa, velho, o que é isso? É uma coisa incrível. Mas lá do meu tempo de pequeno, eu via pessoas aí no Brasil que não tinham o mínimo de estudo, não sabia escrever nem ler. Gente, era muito controlado, porque sabia empreender, sabia investir o seu dinheiro. E isso aqui, esse vídeo, foi uma reflexão que eu desejo muito do fundo do meu coração, que toda pessoa que esteja precisando, esteja precisando, veja esse vídeo até o fim. Por quê? Porque um dia eu pedi para Deus, cure a minha ferida, que eu também quero ajudar a curar também as feridas dos outros. A hipótese que eu tenho agora é esse canal, de passar para vocês. Essa é a hipótese que eu tenho. Porque isso aqui é quase que um testemunho, mas é um testemunho verídico, é um testemunho da minha vida real, uma vida que foi muito sofrimento, e uma vida na qual eu comecei a olhar lá atrás, comecei a olhar pessoas também que estavam comigo lá atrás, e hoje em dia está numa situação totalmente diferente, e eu comecei a pensar, gente, eu estou agindo de forma errada, cara. Eu preciso mudar minha vida. Foi quando que eu falei assim, não, agora eu vou ficar na presença de Deus. Porque toda a vida eu fui por vontade dos outros. Porque funciona assim, gente. A gente consome tanta coisa na internet hoje que, pronto, às vezes a gente buga a mente. E eu achava que, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e sempre dava erro. E eu peço que você que tá vendo, então me julgue, porque é igual eu disse, esse canal eu tô criando ele, esse é o primeiro vídeo, para ensinar as pessoas a empreender em Portugal. Porque igual eu disse, é a minha vida, é o que eu passei. Entendeu? E é por isso que eu tô fazendo esse canal.
peço que vocês não me julguem e espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo, foi o meu testemunho dos meus 7 anos de Portugal. Hoje em dia, graças a Deus, eu superei todas as coisas, superei muita coisa, ainda tem muitas lutas, nunca vai parar. Porém, eu também tenho muita perca. Eu não quero que você tenha percas. Eu quero que você tenha vitórias, em nome de Jesus. Eu quero que a sua vida flua, que a sua vida seja abençoada. Eu quero que você, depois de pisar aqui, passar um tempo, ou você que já está aqui, faça igual eu. Dê seu testemunho, porque o seu testemunho vai salvar vidas, vai salvar casamento, vai salvar pessoas. Porque quando a gente ouve pessoas que passaram por um processo doloroso, que passaram por uma caminhada na qual encontrou vários buracos, essa pessoa vai ensinar pra gente que isso não presta, aquilo não presta. Hoje em dia eu sou um profissional, glória a Deus, por tudo que eu já fiz, por tudo que eu já aprendi, eu senti no coração de fazer esse canal. E eu agradeço por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo. Obrigado, que Deus abençoe.